A paz do Senhor. Esse é o nosso primeiro encontro, podcast, canal, bate-papo, debate, Clube 412. Esse espaço que foi criado, pensado para ser um espaço de comunhão, de conforto, de edificação coletiva. Se você está ouvindo a nossa voz, está vendo os nossos rostos, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe você grandemente. Nesse dia inaugural, nós decidimos escolher como tema uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: um chamado para a angústia? Quem nunca ouviu alguém dizer que ao entrar na igreja ou ao aceitar o ministério de Jesus, o chamado que ele tem para cada um de nós, os nossos problemas seriam resolvidos? Quem nunca ouviu o famoso pare de sofrer, seus problemas acabaram? Isso aí acho que é mais cacete e planeta do que igreja, né? Mas todos nós, de uma forma ou de outra, já fomos atraídos a Deus com uma promessa de que os nossos problemas seriam resolvidos, que as nossas dores seriam curadas, e que sua vida seria bem melhor. No entanto, esses anos que a gente está passando sobre a Terra, nós vemos muito sofrimento, nós vemos muitas doenças, e elas acabam cometendo, inclusive, homens e mulheres de Deus. Como responder isso? Como que Deus permite que homens e mulheres que os servem, que o buscam, que dedicam a sua vida a ele, passem por momentos de dificuldade? Eu gosto sempre de citar alguns, alguns personagens bíblicos que foram usadíssimos por Deus. No entanto, passaram por momentos de dificuldade, de sofrimento. Nós temos aí o caso do Elias, que fez chover fogo do céu e depois saiu correndo deprimido. Temos também o próprio caso do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, que ele estava doido para se livrar. Ele sofria por isso, mas Deus não o fez da maneira que queria. Nós temos o caso de Jeremias, que ameaçou nunca mais profetizar, nunca mais falar no nome do Senhor, mas mesmo assim passou por esse momento de angústia e foi restaurado para a glória de Deus. Então, gente, é possível sim passar por um momento de dificuldade, de sofrimento, mesmo estando com Deus, mesmo estando a serviço de Deus, mesmo vivendo uma vida de comunhão. Isso também é importante para que a gente saiba que os sofrimentos da vida não são sinais do abandono de Deus. Acontece. Nós estamos na Terra e sujeitos a tudo isso. Que a partir, né, dessa fala inicial, a gente comece a pensar e desenvolver algumas questões acerca dessa discussão que é muito famosa, né, na qual nós somos muito questionados no mundo, né? Nós sofremos e somos questionados pelo nosso sofrimento. Nós passamos pela escassez e somos questionados pela nossa escassez. E que a partir daqui consigamos oferecer respostas para esses momentos de dificuldade que enfrentamos. Samuel? E, gente, é um prazer estar aqui com você, o Ellison, é um prazer estar aqui com você, Thiago, é um prazer estar aqui com você, Jefferson Matheus, e aqui discutir, né, ou discutir não, no bom sentido da palavra, né, mas a gente chegar a um senso comum, compartilhar, talvez, experiência e compartilhar também sobre esse tema, né, e eu acho que já vou aqui, olha, talvez até o checkmate aqui, né, Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Não sei se eu encerro o assunto por aqui, mas, mas a angústia ela vai fazer parte da nossa caminhada rumo ao céu. Acredito que assim. E, Wellington, a gente estava, não sei se também se o pessoal pensou nisso, e você falou do Elias, né? E, cara, eu pensei muito na questão do. Pô, se eu, não sei se eu vou falar aqui, já vamos já. Mas a questão da depressão, nessa questão da do cara que, pô, faz sair fogo do céu, cair fogo do céu, mas pensou em morrer. E essa temática eu estava discutindo aqui em casa sobre isso, né, antes de começar, mas eu não vou suscitar isso agora, assim, no decorrer da gente
entrar nesse tema, nessa seara legal. Mas, e aí? Mas é possível? É possível, né? Aí agora acho que a questão é a que ponto, não sei se o quanto a gente alimenta isso, né? Ou se a gente esquece as nossas expectativas, né? Esquece isso que Jesus falou, ó, vocês vão passar por problemas, vocês vão ter angústia, nós vamos ter angústia. Mas se essa parte do tem de bom ânimo, a gente quando é que a gente vai lembrar desse tem de bom ânimo, né? Acho que é aqui que a gente tem uma coisa, a gente a pergunta, eu faço uma outra pergunta, né? Até que ponto a gente fica no três aflições, né? E porque somos crentes. Ah, mas você não é crente, você não tem Jesus, você não é o cara, você só vê, você passa por isso também. Você, pastor, passa por isso também. Você prega, passa por isso também. Você, líder, passa por isso também. Ah, se está ruim para você, imagine para mim. E aí a gente acaba se culpando também. Poxa, não, eu não posso passar por isso. É inadmissível. Né? Eu aponto para você, Well, aponto para você, Tiago, você passando por isso, você, Matheus, não, você está em pecado, tem alguma coisa errada. E aí, assim, já suscita aí já o fight. Não, isso é uma grande realidade. Nós somos questionados o tempo todo. Acho que nós nascemos para ser ricos e acho que quem é do mundo sabe mais sobre isso do que a gente mesmo, né? Enfim, Tiagão. Boa noite aí, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar com vocês nesse debate construtivo, né, acerca de assuntos da Palavra de Deus que seremos talvez questionados aí ao longo da nossa caminhada. Esse tema é um tema bem atual, né? Estamos vivendo em tempos difíceis, né, de pandemia, onde talvez cada um de nós fomos questionados acerca de como que crentes, como que pastores, né, estão passando por dificuldades nesse tempo, né? Se a palavra de Deus talvez vai falar que nós somos mais que vencedores, né? Isso talvez entre em algum conflito e as pessoas também entram em conflito em relação a isso. Mas eu queria começar na minha fala com uma palavra abençoadora do sábio Salomão, que ele vai responder algo extraordinário, né? E talvez vai responder essa pergunta que a gente começou, o chamado para angústia. O sábio Salomão, ele vai dizer lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, ele vai perceber algo extraordinário na sua caminhada. Ele vai dizer assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então, assim, Salomão parece que ele está em outro patamar, né? Vamos dizer assim. Ele consegue enxergar talvez algo que os pregadores, os pastores coach, né, dessa atualidade, dizem que nós não iremos passar por dificuldades ou que nós iremos vencer sempre, né? Mas o Salomão ele vai além dessas teorias individualistas, né, e otimistas da sociedade. Ele parece que está no cenário superior, ele consegue enxergar que nem sempre nós venceremos, nem sempre. Mas o que é mais importante para nós é entender que Salomão ele entendeu que se Deus estiver ao nosso lado, né, é nele que encontraremos a vitória, não nas nossas forças. Então começo esse debate, né, essa conversa usando essa frase. Essa frase não, esse texto bíblico importante, tão enriquecedor para nós, né, de Salomão. Glória a Deus. Salomão, que recebeu a alcunha de homem mais sábio que já pisou sobre a terra, não por acaso, né? Nossa, isso mexeu muito comigo. Esse texto mexeu muito comigo. Glória a Deus. Mateus, manda ver. Gente, primeiramente, quero falar que também é um prazer muito grande, né? Estar com vocês.
você que está aí, daqui a pouco vai nos assistir ou vai estar nos ouvindo, quero dizer que essa iniciativa, eu tenho certeza que eu creio que vai alcançar bastante pessoas e que essas pessoas vão ser tocadas e mudadas através de um diálogo, de uma conversa, talvez bem simples. Esse tema é um tema muito rico. Eu estava em casa e estava pensando, e ontem eu cheguei até a dar uma olhada, tem se eu não me engano, tem um filme sobre isso, sobre um livro sobre isso, também sobre cima desse tema, não deu para me ler e tal, mas quando a gente para e analisa, a gente fala assim, é um tema rico pelo fato de muitas pessoas pensarem assim, eu vou aceitar Jesus, a minha vida vai mudar, e que eu que era pobre vou ficar rico, e eu que andava a pé agora vou ter um carro, e a aprovação que eu passava vou deixar de passar, vou deixar de ter. E aí a gente entra nessa questão do coach, que é bom, mas eu tenho certos tipos de pensamentos que nem sempre na vida a gente vai ganhar, igual o Thiago falou, a gente vai ter vezes que a gente vai perder. E eu anotei algumas coisas aqui, e é rápido, eu não vou tomar muito tempo para poder deixar o pessoal falar. Se a gente for falar assim de pessoas que foram chamadas dentro da Bíblia, e você olha assim e fala assim, e agora? Pessoas que foram homens de Deus mesmo. Eu dou um exemplo aqui, vocês deram um exemplo de Elias. Se você for olhar, Elias foi um cara, uma exceção, um profeta que altamente ele falou de Deus, ele corrigiu o povo, ele trouxe o povo para Deus, e ao mesmo tempo ele é um cara que decide parar, decide desistir, foge, entra no quesito da depressão. E você vai falar assim, mas como que isso acontece? Porque a caminhada é difícil. Mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. E a gente às vezes pergunta, né, igual, até que ponto a gente vai chegar nisso? Até que ponto, aonde é o ponto exato que Deus age na nossa vida como socorro? Salmo 121 vai dizer que levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Aí o salmista mesmo responde, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E se a gente for ler esse salmo todo, a gente vai entender que o socorro ele vai ser bem presente na hora da nossa angústia. Então, quando eu olho isso tudo, eu falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas, Mateus, como que você passou por isso tudo que você passou na sua vida? Como que você passa por momentos difíceis se você serve ao Senhor? E aí eu queria deixar um versículo aqui que eu anotei. Mateus 5:45 vai dizer que o sol, vou dizer bem aqui, o sol nasce para os bons e para os maus, e a chuva é derramada sobre os justos e sobre os injustos. Aqui, o evangelista Mateus está dizendo assim, olha só, a dificuldade que você vai passar estando na igreja ou estando fora da igreja. Dificuldades sempre virão. Só que você tem que entender que o seu socorro não vem da justiça, não vem do prefeito, do vereador, do presidente, deputado, não. O seu socorro, ele vem do Senhor. E ele é bem presente, ou seja, na hora da sua angústia, na hora que você precisar, ele vai estar lá. Não é coach, né? Papo de coach, é algo que a gente vive isso. E quando a gente falou sobre isso, né? Mais que vencedores. E eu tomo isso para minha vida. O que é o mais que vencedor? Mais que vencedor é aquele que vai passar por dificuldades, vai passar por batalhas, vai passar por provações, mas ele tem a certeza que no final, tá? E aí entra um ponto que muitos dizem, quando é o final? A gente não sabe, porque eu acredito que o final, Deus ele tem o final pra gente, ele sabe o tempo final, mas talvez o nosso final pode ser amanhã, agora, mas até chegar ao final é um momento de aprendizado que Deus está nos provando, nos testando e até mesmo moldando o caráter dele na gente. Então eu creio que esse é um tema bem atual e que
Eu tenho certeza, eu creio nisso, que pessoas vão ser abençoadas através dessa conversa, desse diálogo. Benção, benção. Eu já tô montando os bolsos aqui. Se me pedir para pregar algum dia, já tá tudo pronto. Bom, vocês já começaram aí numa direção bem legal, e é aquela também que eu estava pretendendo ir, que é sobre como lidar no momento de angústia. Como lidar. Já falamos aqui que é importante saber que o Senhor é conosco, né? Que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, ter bom ânimo porque ele já venceu o mundo. E falando de Jeremias ainda, eu lembro que no capítulo 1, quando ele recebe a missão dele, no versículo 8, e depois, acho que no versículo 14, 15, Deus vai estar reforçando uma coisa bastante interessante para ele, que é a seguinte: olha só, não temas, eu sou contigo para te livrar. Nesse texto onde ele está se apresentando a Jeremias, ele mesmo já diz: olha só, beleza, te escolhi desde muito tempo, vai ser profeta. Não importa que a sua formação foi uma formação para ser sacerdote, te chamei para ser profeta. E não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Imagina você receber uma proposta e alguém chegar para você: olha só, trabalho é esse, esse, esse. Mas fica tranquilo que você não vai morrer, não. Sei lá, um trabalho de fazer test drive de colete à prova de bala. Aí o cara fala assim: ó, fique em paz, você não vai morrer, tá tudo bem. Pô, mas não dá tiro em mim. Fica calmo. Colete é seguro. E Jesus, no começo, Deus no começo já anuncia que ele vai sofrer, que ele vai ser perseguido, que ele vai passar perrengue por ser um profeta que vai ter uma palavra que não vai ser boa. Ele vai sofrer muito com isso. Mas também, ao mesmo tempo que ele anuncia a dificuldade, ele fala: olha só, eu sou contigo para te livrar, tá? Você não vai estar sozinho nesse momento de tribulação. Enquanto você for preso, enquanto você estiver jogado no poço, passando todos os mais bocados, eu estarei contigo para te livrar. E eu acho que é exatamente aí que a nossa resposta, ou parte da nossa resposta, está em saber que, estando numa posição de prestígio, bem e saudável, ou estando desprestigiado, escondido numa situação ruim, o Senhor é conosco. O Senhor está conosco, né? E Ele é fiel, está na sua palavra, Ele não mente. Nós devemos acreditar que o Senhor é conosco para nos livrar, ou para ser um socorro, ou para ser um companheiro, mas Ele estará com a gente. Ele não nos abandonará. Bom, beleza. Já sabemos que é possível sofrer sendo crente. É possível passar por perdas sendo crente. E que passar por isso faz parte de um processo, e que passar por isso não é tão ruim assim, porque Jesus está conosco. Mas quem não tem Jesus? A pessoa que não é crente, como é que eu faço? Ela está passando pelo momento de dificuldade, mas ela não tem um amigo para estar perto, não tem a pessoa do Espírito Santo para estar perto. Como que ela lida com isso? Como que ela passa por isso? O que a gente pode dizer para uma pessoa que está passando por isso? Mateus levantou a mão, manda ver. Gente, é uma pergunta que muitos fazem, né? Porque a gente sempre fala do ponto de vista cristão, né? A gente sendo servo do Senhor. Mas a gente nunca para para pensar no ponto de vista daquele que não serve ao Senhor. E eu tenho um pensamento muito concreto no quesito de quando eu não tenho o Espírito Santo para me guiar, para me falar o que é certo, o que é errado, para falar para mim: olha só, não vai por aí, ou se não, calma, no tempo certo vai acontecer. Eu acabo, olha só, eu acabo procurando recursos que, em vez de me ajudar, vão acabar me atrapalhando. E aí a gente entra por um lado que, às vezes, a gente vê pessoas
que às vezes eram atitudes simples de tomar para resolver o seu problema, até mesmo sanar aquela dúvida, ou até mesmo acabar com a dificuldade. E vocês vão ver que elas vão por ouvidos de outra pessoa e acaba complicando mais ainda as suas próprias situações. Já perceberam isso? Eu posso citar um exemplo aqui. Essa revista do mês passado estava falando sobre Esther, né? Rainha Esther e tal. Um fato importante, uma pessoa que não tem o direcionamento de Deus. Olha só o que acontece com Amã quando quer matar Mordecai. Ele planeja tudo para matar Mordecai, ele planeja assassinar Mordecai, ele fica furioso porque Mordecai não respeita ele, não dá o respeito que ele desejava, que Amã desejava. E o que ele vai fazer? Ele vai conversar com a sua mulher. E quando a gente não tem o direcionamento do Espírito Santo, a gente pode acabar entrando em ciladas. A gente pode acabar entrando em situações que a gente vai se complicar. Por quê? A gente vai conhecer a história e Amã planeja ali, aí ele fala com a esposa dele fala assim, faz o seguinte, mata ele, faz uma forca para ele. Aí a Amã vai lá, projeta a forca. Os amigos falam, não, ele tá errado, você tem que mandar matar ele. Fala com o rei, vai lá. Então, e você vai ver que o final de Amã, tudo aquilo que ele armou para Mordecai, acaba voltando para a vida dele. Então a gente vê que essas pessoas que às vezes não têm o direcionamento do Espírito Santo acabam, entendeu? Muitas das vezes se comprometendo ou até mesmo entrando em uma fria maior ainda do que ela já estava. Então por isso que a gente fala assim, quando a gente tem o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa representativa de Deus, de Cristo, é a parte da Trindade. E quando ele estiver aqui, é ele que a gente vai recorrer, é ele que a gente vai buscar refúgio. Acho que é a palavra certa. Muito bom, muito bom. Verdade. Saber quem procurar é um passo importante. Tiagão, pode falar. O microfone está fechado. Cara, isso é muito interessante, né? Porque a gente entra numa esfera que talvez a gente vai conseguir entender um pouco esse cenário, né? Esse dia eu estava estudando um pouco sobre esse assunto, eu caí num vídeo de um filósofo bem conhecido que é dos dias atuais, né? Pondé, vocês conhecem ele, né? É um filósofo ateu, né? E tem uma grande comunidade, né? Uma grande influência no meio de algumas pessoas. E justamente ele está falando sobre como escapar da angústia. E ele fala 3 recursos, né, para escapar da angústia. Mas são recursos que vão totalmente contra naquilo que a gente acredita. Olha o que ele diz. Ele acredita que para fugir da angústia, nós devemos parar de pensar que tudo tem um propósito, que a gente tem que parar de ser ético o tempo todo e tem que parar de buscar uma identidade. Então, assim, você vê o quanto é audacioso, né, o pensamento filosófico, né, e que está sendo dito para uma massa que talvez não tenha esse mesmo discernimento que a gente tem. Então, pelo que eu acredito, né, quando ele usa esses recursos, né, para fugir da angústia, ele sutilmente ele quer dizer que nós devemos ser autossuficientes e não acreditar que o antídoto para a angústia é o bom ânimo em Deus, né? É buscar a nossa identidade em Deus, buscar os nossos propósitos em Deus e buscar os princípios que nos foi ensinado através de Cristo. Então, assim, para um público, né, que não é evangélico, que talvez não tenha esses mesmos ensinamentos, né, da Bíblia, é muito complicado você dizer para ela que é simplesmente você acreditar em Deus que a sua angústia vai passar, né? É muito complicado isso, talvez ela aceitar essa sugestão, né, de somente confiar em Deus, né?
Mas, assim, nós temos que apresentar para ela que talvez a origem da sua angústia esteja no fato dela estar depositando a sua confiança em algo que é passageiro e que talvez vai deixar ela na mão, sabe? O seu dinheiro, talvez o seu melhor emprego que ela talvez tenha, os seus relacionamentos. Então, são todas essas coisas que talvez as pessoas se apegam, né? Que vai fazer com que talvez uma frustração ela perca esse algo que ela ama tanto e ela está angustiada ou talvez por ter perdido, ou por talvez ter a possibilidade de perder. Então a gente tem que apresentar para essas pessoas que elas devem amar não essas coisas passageiras, mas algo que seja eterno e infinito, que nunca vai deixar elas frustradas, né? Glória a Deus, é verdade. Eu acho que a gente não pode fugir disso aí, né? Que o Thiago está falando, né? Para a gente, quanto cristãos, não existe nenhuma outra possibilidade de solução que a gente venha apresentar, né? Porque para a gente não é, a única solução é Jesus, é Cristo, é o Espírito Santo de Deus, né? Mas aí entra um porém, que é aquela coisa que as pessoas talvez vão achar que a gente não passe por esse problema, não passe por momentos de angústia, né? E ainda mais se ele está acostumado, né, a ver os pregadores aí, né, coach, né? E aí realmente está sempre só subindo. E isso causa até um pouquinho de raiva, né? Para com a nossa, com relação a gente, né? Mas a gente passa por sofrimento, passa por angústia. Citamos aqui exemplos, né? Eu cito aqui também Davi, né? E dentre tantos outros aí que passaram por um momento de angústia. E sei lá, embora a gente saiba, mas isso também seja pertinente, falar qual o significado de angústia, momento de tormenta, né? Momento de inquietude, né? E isso causa aí por conta por você mesmo se apegar a algumas coisas que não são, vou dizer assim, eternas, né? E aí tem outra contrapartida, pegando o que o Matheus falou, né? Às vezes os conselhos, né, acabam sendo muito mais angustiantes, né? Vão gerar muito mais angústias, né? Porque quando lá o Amã, né, ouviu do rei, o que fazer, ele se achando que era ele, e agora você vai fazer da honra a esse, né, que fez uma grande coisa por mim, foi Mordecai, no caso, né? Mordecai foi reconhecido pelo rei, e Amã achando que era ele que ia ser ovacionado, né? Imagine como não ficou angustiado. E aí, às vezes, um conselho nosso, maldito, no sentido da palavra de maldizer, né? Vai gerar angústias piores. Então, não tem para onde a gente fugir. A nossa fala para aqueles que não professam a nossa fé não, a solução é Jesus. E é mesmo, né? A resposta é Jesus. E digo para você porque eu passei por essa angústia, passei por esse sofrimento, e isso me acolheu, foi assim que eu venci, é assim que se citarmos os textos, né? No mundo tereis aflições, mas vós vencereis, o texto de Eclesiastes, que o Tiago falou, e aí tantos outros, que a gente apresenta homens de fé, homens da Bíblia, exemplos para nós que passaram por angústias, mas venceram. Né? Acho que não tem como a gente fugir. Né? A gente vai ser redundante, vai ser talvez incrédulo, vai se passar por sei lá, incrédulo no sentido deles para com a gente, né? Isso não é impossível, mas a gente não tem como fugir disso. Partindo do princípio, isso tem que ser partindo do princípio que a gente acredita e isso é uma verdade para a gente, né? Se não falar por falar, acaba também não gerando firmeza na palavra. Isso é uma verdade. A gente também tem essa consciência, né? De que eu vou passar por sofrimento, vou passar por angústia, vou passar por ter problema, né? Vou ter problema, né, físicos e de uma série de coisas, e nesse caso aqui de angústia, vou passar por inquietude, vou passar por sofrimento, mas o meu foco eu não posso ficar aqui no vale, porque o nosso Deus aí é um Deus de vale, um Deus de perto e Deus de longe,
né? Jeremias vai dizer, né? Não que nem um hino, né? Corrigindo aí o hino, né? É Deus de perto e Deus de longe, e a gente não deve ficar no vale, né? Essa que é a tônica. A gente estamos passando. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da passe, né? Não temerei mal algum, porque tu está... E saber, Deus está sempre com a gente. Muito bom, muito bom. Acho que o que deveria ser dito foi dito. Eu só vou fechar com um texto que eu gosto muito, e ele tem martelado na minha mente, que é João 1,46, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, que é um pouquinho assim. O Felipe chega para o Natanael e fala: Natanael, achamos o homem que os profetas profetizaram e de quem Moisés havia falado. É o filho de José de Nazaré. Natanael responde: uai, pode vir coisa boa de Nazaré? Ou seja, ele era uma pessoa que ainda não tinha tido um encontro real com Jesus, estava vendo o Felipe, que já tinha um encontro com Jesus, e não acreditou no resultado desse encontro. E a resposta do Felipe, né, diferente de uma que a gente poderia dar, né, de tentar trazer uma resposta filosófica, psicológica, trazer um salmo, Felipe fez o seguinte: quer saber? Vem ver. Vem ver. E a partir disso, né, a vida do Natanael foi mudada. Ele teve uma nova concepção de Deus, de Jesus. E às vezes é só isso que a gente precisa. Vem ver então. Tá duvidando? Vem ver. Vem provar do que a gente prova para você ver como que é diferente, como que é bom ter Jesus como companhia na pessoa do Espírito Santo. Dito isso, gente, fica aqui a minha profunda gratidão a todos vocês, a disponibilidade. Eu gostei muito desse encontro. Eu estou saindo aqui já mais forte, mais feliz, mas com o coração alegre por ter tirado isso do papel. Desejo do fundo do meu coração que Deus recompense em cada um de vocês. Dei uns 3 meses para pregar sobre isso, que eu vou pregar também. A gente vai revisando quem for pregando, para não parecer que a gente está com preguiça. Enfim, é isso. Tenham todos uma noite abençoada, um dia abençoado, uma tarde abençoada. Que no próximo mês a gente está pensando esse encontro como um encontro mensal. No próximo mês a gente tem aqui um novo tema que a gente se dedique para trazer boas respostas, boas perguntas, para que essa conversa seja produtiva. É isso, gente. Fiquem na paz.